E cerca de 3 meses, um dele aconteceu comigo. E eu tenho um companheiro de trabalho, Jefferson, da Igreja Batista, da direção, é bênção na minha vida. E quando eu contei o meu problema para aquele homem de Deus, ele falou: Deus está te provando. Aquete teu coração. E todos os dias nós somos provados por Deus. Deus quer verdadeiramente nos provar para saber se nós verdadeiramente queremos servir a Ele ou só queremos aquilo que Ele tem para nos dar, as bênçãos. E domingo passado eu preguei na igreja onde eu congrego e só hoje, quando eu comecei a estudar essa palavra, eu vim entender o porquê que Deus me deu ela. Porque eu senti vontade de pregar a respeito de promessas, mas Deus falou: não é de promessas que eu quero que você fale. Eu senti vontade de pregar a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, e Deus falou no meu coração: não é sobre a minha volta que eu quero que você fale. E nesta noite o Senhor quer que eu fale a respeito de um homem chamado Pedro. Aleluia. E para chegarmos até esta história de Pedro, temos que falar um pouquinho da história de Jesus Cristo. O homem que no livro de Mateus, no capítulo 4, a palavra nos começa a falar que Jesus Cristo, ele é conduzido ao Espírito até o deserto, onde ele fica 40 dias e 40 noites sem se alimentar, sem tomar água, num propósito, porque ele precisava passar por aquilo, ele precisava passar por aquele propósito. Mas logo após Jesus voltar do deserto, a palavra do Senhor nos fala que Jesus estava caminhando próximo ao mar da Galileia, ali onde estavam 2 irmãos pescando, Pedro e André. E algo interessante que a palavra do Senhor começa a nos falar é que Jesus, quando se aproxima, Jesus pergunta para Pedro se ele havia pegado alguma coisa. E a resposta de Pedro foi: nós nada apanhamos. Olha que algo tremendo que Deus começa a tratar no coração de Pedro. Ele pede talvez ali para entrar no barco onde Pedro e André estavam, pede para ele voltar ao mar, pede para ele lançar novamente a sua rede ao mar. Mas talvez Pedro fala para Jesus: mas pescamos toda a noite e nada apanhamos. Por que haveríamos de voltar agora? Mas Pedro, um homem muito ignorante, como a palavra de Deus mesmo nos fala, Pedro era um homem ignorante. Mas Pedro resolveu acatar aquela ordem, aquele pedido do Senhor Jesus. E ele volta novamente para o mar para lançar a sua rede. E algo sobrenatural acontece. Quando Pedro lança a sua rede ao mar, a palavra de Deus nos fala que aquela rede se encheu de uma tal forma de tantos peixes que eles ainda não conseguiam mais puxar a rede para o mar. E quando Pedro leva a mão na corda para puxar as redes, Jesus se aproxima dele e diz: eu farei de você pescador de homens. Aleluia. É isso que Deus quer tratar nos nossos corações. Deus havia feito uma promessa naquele exato momento para Pedro. Mas muitas das vezes as circunstâncias, os problemas, as dificuldades que enfrentamos nos levam a parar muitas das vezes. Achar que Deus não está olhando mais para cada um de nós. Mas não é assim que funciona. Se Deus te chamou para uma caminhada, porque Ele estará contigo, Ele jamais vai te deixar sozinho. Ele jamais vai deixar você passar pela prova sozinho. Mas talvez você tenha falado que a prova é muito grande. Queridos, Deus não vai dar uma prova que você não possa suportar. Todas as provas que você tem enfrentado, Ele está contigo. Ele te sustenta, te fortalece, Ele te capacita para passar por ela. Mas não é sobre a prova que nós vamos falar. Jesus Cristo, Ele após conquistar aqueles 2 irmãos para uma caminhada, para uma longa jornada, a palavra do Senhor nos fala que logo mais à frente o Senhor Jesus Cristo escolhe 12 discípulos. Esses 12 discípulos começam a caminhar com Ele. Logo mais à frente a palavra do Senhor nos fala que Jesus Cristo começa a falar a respeito da sua morte. Aleluia. Grande e poderoso estou, Senhor Deus. E quando Jesus Cristo começa a falar a respeito da sua morte, novamente Pedro, o mais ignorante entre os discípulos, começa a falar que ele jamais negaria o Senhor Jesus. Jesus Cristo falou que na morte dele todos iriam se escandalizar. E Pedro falou: eu jamais vou me escandalizar. Eu jamais vou te negar, eu jamais vou te deixar sozinho. E Pedro foi um dos primeiros a negar ao Senhor Jesus. Pedro foi um dos primeiros a sair, a se afastar, a dizer que ele nem conhecia Jesus. Um homem que ele caminhava todos os dias, um homem que ele viu fazer grandes milagres
sobrenaturais acontecer. Pedro, quando perguntaram se ele era um daqueles que caminhavam com Jesus, ele afirmou: eu jamais vi tal homem. Mas aquilo tudo tinha que acontecer para que se cumprisse o que Jesus havia falado. Porque eu quero te dizer que muitas vezes Deus fala algo ao teu respeito, faz promessas, fala que vai restaurar a tua vida, a tua família, a tua casa, fala que vai abençoar no teu emprego, e muitas das vezes achamos que é apenas uma promessa e não vai se cumprir. Pedro, apesar de ser um homem ignorante, Pedro ele era ousado. Quando Jesus Cristo andava sobre o mar, todos os discípulos que estavam no barco, ninguém teve a coragem de pedir para andar sobre as águas, mas Pedro foi ousado e pediu para caminhar sobre as águas. Ele disse com palavras de autoridade: Senhor, se és tu, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: venha. Pedro foi ousado, Pedro era ignorante, mas era entre os discípulos o mais ousado e o mais corajoso. Apesar de ter negado a Jesus, Pedro era aquele que procurava se aproximar do Senhor Jesus Cristo, procurava aprender com Jesus. Mesmo negando ao Senhor Jesus Cristo, Pedro era aquele que se arrependia daquilo que fazia, daquilo que falava. Aleluia. Que muitas das vezes as promessas que o Senhor tem te feito não é para você achar que não vai se cumprir, mas é para você se colocar, acreditar e crer que o Senhor vai abençoar a tua vida e vai cumprir a promessa. Mas não sirva a Deus pelas promessas. Não sirva a Deus por aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, pelos bens materiais, pelos bens espirituais. Sirva a Deus porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Não sirva Ele simplesmente porque você eu quero um carro, eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer a campanha, eu vou buscar a Deus para que Deus me dê um carro, e jamais se esquece do Senhor. Mas seja aquele que busca constantemente e espera pela volta dEle. Se nós começarmos a olhar ao nosso redor, a palavra de Deus está se cumprindo. Aleluia, Jesus. Todas as coisas estão acontecendo. Tivemos uma reunião, um culto na quarta-feira e tivemos na casa de um irmão. E o irmão falou bem assim: olha, eu vi uma reportagem em que a Síria está se levantando contra Israel. Eu falei para ele: é apenas o princípio. Agora que está para começar tudo mesmo. Agora que o Apocalipse está começando a se cumprir. Ele olhou e falou bem assim: os países vão se levantar contra o país, se prepare agora. Talvez aconteça ainda no nosso tempo. E o tempo de adorar e buscar a Deus é agora. O tempo de se colocar na presença de Deus como verdadeiros adoradores é agora. Aleluia. Ah, mas eu estou passando por um problema. Esquece do teu problema. Olha para o seu Deus, que é maior do que o teu problema. Só Ele pode ajudar a resolver e solucionar o teu problema. Só Ele pode te dar vitória. Só Ele pode te capacitar para você tomar a posição certa e alcançar a tua vitória. Mas talvez você fale: Deus nunca vai agir. Para com isso, que Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será de eternamente. E Ele sonda o teu coração dia após dia. Aleluia. E Pedro era aquele homem ignorante, mas era um homem que procurava estar próximo, aprender do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor que nós lemos, quando Jesus Cristo falou a respeito da sua morte, Pedro falou que não ia negar Jesus, e quando estavam levando Jesus para a morte, Jesus Cristo chegou para Pedro e falou assim: olha, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro, ao seu coração, falava: jamais irei te negar. E não foi isso que aconteceu. Pedro fez o oposto do que ele falou para Jesus. Quantas vezes eu e você temos feito ao contrário do que temos prometido para Deus? Quantas vezes eu e você temos prometido viver uma vida de retidão perante o Senhor, mas estamos rebeldes e viramos as costas para Deus no momento que Ele mais espera de nós? Nós viramos as costas para o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor se cumpriu como o Senhor Jesus Cristo havia falado. Pedro nega Jesus 3 vezes. E eu creio que na 3ª vez, Jesus Cristo passava diante dele e ele olhou para o Senhor Jesus Cristo e se lembrou das palavras. Porque a palavra de Deus nos fala que Pedro começa a chorar amargamente, se arrependendo do que ele havia feito, lembrando que as palavras de Jesus se cumpriram na vida dele, que ele negaria o Mestre. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus Cristo ele é levado à morte, ressuscita ao 3º dia. Jesus Cristo ressuscita novamente e começa a caminhar entre os discípulos, aparece para alguns discípulos. E essa passagem que nós lemos nesta noite era a 3ª vez que Jesus Cristo aparecia para os discípulos.
Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, é porque Pedro havia se esquecido das promessas de Deus. Pedro havia, talvez, deixado se levar pelo tempo, talvez por Jesus ter se apresentado aos discípulos apenas 2 vezes, ele no teu coração, talvez ele pensava que o Senhor Jesus Cristo já não estava mais entre eles. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus Cristo aparece novamente na praia. E aonde Pedro estava pescando. Lembra da primeira vez quando Jesus Cristo teve o primeiro contato com Pedro? O que é que Pedro estava fazendo pescando? Pedro voltou a fazer aquilo que não era para ele fazer mais. Quantas vezes eu e você estamos fazendo aquilo que nós fazíamos quando nós éramos o velho homem? Quando você tem um encontro com Deus, você passa a ser uma nova criatura. Aleluia. Aquilo que você fazia, você tem que deixar para trás. As coisas novas virão. Deus fará com que você viva coisas novas. Deus não é um Deus velho. Deus é um Deus de hoje, é um Deus de coisas novas. Aleluia. E Pedro chega para os discípulos e fala: vou pescar. Os discípulos imediatamente: vamos contigo também. A palavra do Senhor nos fala que ele entra nos barcos e pescam durante toda aquela noite, e mais uma vez nada conseguem apanhar. E lá na praia Jesus se apresenta para eles e pergunta: apanharam alguma coisa? Mais uma vez Pedro volta a dizer: nada apanhamos. Aleluia. Pedro estava desistindo da sua caminhada. Quantas vezes você tem desistido do ministério que Deus tem colocado nas suas mãos? Pedro era o mais ignorante, mas era o mais ousado. Era aquele discípulo que encabeçava os demais discípulos a seguir a Jesus. Era aquele discípulo que se colocava diante de Deus. Talvez um deles tinha aquela dúvida: será que ele realmente era o Cristo? Mas Pedro, que tinha tido o primeiro contato no sobrenatural quando Jesus Cristo mandou lançar a rede novamente ao mar, falou: sim, ele é o Cristo. Eu já vi o sobrenatural dele acontecer. Aleluia. Mas o mesmo Pedro estava desistindo. O mesmo Pedro estava fazendo as coisas antigas novamente. O mesmo Pedro estava trazendo o velho homem de volta. Estava matando o novo homem que havia diante de Jesus Cristo. E muitas das vezes eu e você temos se colocado como velho homem. Temos se esquecido da transformação que nós passamos com o Senhor Jesus Cristo. Mas essa noite não pode ser diferente. Pedro, quando Jesus Cristo pergunta se havia alguma coisa para comer, a palavra do Senhor nos fala que ali haviam 3 discípulos. E mais 2 discípulos estavam no barco. João, o discípulo amado, se encontrava. Pedro não conheceu Jesus da praia. Mas João, ao olhar, falou: Pedro, é o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que Pedro estava nu. Pedro havia lançado a sua capa em qualquer canto daquele barco. Estava pescando de qualquer jeito, de qualquer maneira. É assim que nós fazemos quando nós voltamos para trás. Mas aquele que coloca a mão no arado não pode voltar. Aquele que deu um passo do Senhor não pode retornar para trás. Temos que avançar sempre, ainda que as batalhas, as dificuldades venham. O Senhor te chamou para fazer parte da linha de frente do exército dele. Não para olhar para os problemas. E a palavra nos fala que Pedro, ele pega a sua túnica, a sua capa, coloca e pula o mar. Porque ele queria ver Jesus. Ele queria ter mais um contato com o Senhor Jesus. Ele foi o primeiro, novamente, o mais ousado. Poderia muito bem ter esperado o barco chegar na praia, mas não. Quando João, o discípulo amado, falou: Pedro, é o Senhor. Pedro ouviu aquelas palavras. Pedro, seu coração se alegrou e correu para próximo de Jesus. Aleluia. Mas talvez nessa noite você também seja afastado do Senhor Jesus. Talvez essa noite você também tenha feito as mesmas coisas que Pedro tem feito, aquilo que o velho homem fazia. Quando Jesus Cristo teve um encontro com Pedro, Pedro ouviu do Senhor Jesus Cristo que a partir daquele momento ele já não seria mais um pescador de peixe, mas pescador de homens. Ou seja, Jesus estava falando para Pedro: a partir de agora a sua vida será transformada. Mas devido a todas aquelas coisas que aconteceram com Pedro, fizeram Pedro retornar. Fizeram Pedro voltar ao início. Fizeram Pedro voltar lá atrás do primeiro encontro com Jesus. E foi necessário o Senhor Jesus Cristo aparecer novamente para que Pedro voltasse à tona e visse que se ele voltasse, outros também iriam voltar. Pedro era o cabeça entre os discípulos. Pedro era o líder entre os discípulos. E se Pedro voltasse, João, André, todos eles voltariam.
Talvez você esteja querendo voltar devido às batalhas. Talvez você tenha olhado para os problemas e tenha pensado em parar. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor te chamou para fazer parte do exército dele. Deus não tem um chamado covarde para essa obra. Deus tem chamado corajosos para essa obra. Deus tem chamado os valentes para essa obra. Pedro, por um momento, se esqueceu do chamado dele. Por um momento, Pedro se esqueceu daquilo que Deus havia falado com ele, que o Senhor Jesus Cristo havia tratado com ele. Pedro se colocou de uma forma como o Senhor Jesus Cristo não está mais aqui, agora eu posso viver a minha vida novamente. Mas a primeira pessoa que aparece na praia é Jesus. E quando o barco chega à terra, a palavra do Senhor nos fala que Pedro, talvez ele se humilhe diante do Senhor Jesus, reconhecendo sua falha, reconhecendo seu erro, reconhecendo que ele não deveria voltar atrás e fazer aquilo que ele fazia no início. Talvez nós muitas das vezes vivemos uma vida de pecado antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, mas a partir do momento em que nós tomamos uma posição diante de Deus, nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de entrega, assim como Pedro viveu. E Jesus Cristo, ao ter aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo foi atrás de Pedro, porque sabia se Pedro desistisse, os demais também iriam desistir. Se você desistir, irmão, outros também irão desistir. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós somos apenas um só povo, uma só nação que adora o Senhor. Aleluia. Nós somos um só corpo. Glória a Deus. Se sua mão direita se machucar, todo o seu corpo vai sentir. Se um irmão seu sair da igreja, toda a igreja vai sentir a falta daquela pessoa. Jesus Cristo voltou apenas por causa de Pedro. Voltou para resgatar aquele que estava desistindo. Talvez você esteja desistindo nessa noite. Talvez você conheça alguém que esteja desistindo, mas Deus conta com você para resgatar aquela pessoa de volta. Deus conta contigo nessa noite para ir levar a palavra para aquela pessoa. Pedro era o que estava desistindo. Pedro estava levando os discípulos também a desistir. Mas quando Jesus Cristo aparece, eu creio que algo sobrenatural ali aconteceu na vida de Pedro, porque Pedro teve outro encontro com o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus Cristo pergunta se havia algo, se eles tinham apanhado algum peixe, Pedro foi o primeiro a responder: nós nada apanhamos. E mais uma vez Jesus Cristo falou: lança a rede do lado direito. Olha o que Deus faz. Deus fez Pedro voltar lá atrás, lembrar do início, do primeiro encontro. Talvez no primeiro encontro com Deus você se derramou na presença dele, mas talvez agora você tenha se esquecido daquilo que Deus fez. Talvez você não tenha deixado, as provações não tenham deixado você se lembrar daquilo que Deus tem te prometido, daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus trabalhou na tua vida, na vida da tua família, mas nós não podemos nos colocar como Pedro naquele momento, porque Pedro foi um grande homem diante de Deus, mas por um momento Pedro deslizou. E a palavra do Senhor nos fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pedro naquele momento ele deslizou um pouquinho, chegou a cair, mas Jesus Cristo veio para resgatar apenas um, para que através dele os demais viessem para a próxima igreja. Jesus não veio por André, Jesus não veio por João, que era o discípulo amado, mas Jesus veio por causa de Pedro. Talvez você nessa noite é o Pedro que está aqui nessa noite. Aleluia. É aquele que precisa se lembrar das promessas que Deus te fez. É aquele que precisa novamente relembrar do novo encontro que Deus teve contigo lá no início, quando você levantou a sua mão, quando você aceitou, quando você verdadeiramente se colocou como um adorador na presença dele. Deus colocou um ministério nas mãos de Pedro. Quando Jesus Cristo pergunta se havia peixe, a palavra do Senhor nos fala que os demais discípulos pegam o barco e voltam para a praia. Ali havia um peixe e brasas. E Jesus pergunta para Pedro: aonde é que está o peixe? Ele sobe ao barco, pega novamente o peixe e traz, para que o peixe seja assado. Mas Jesus Cristo, que é um conhecedor de todos os corações, Jesus faz uma pergunta para Pedro. No meio de todos aqueles discípulos, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro respondeu para Jesus: sim, eu te amo.
Aí Jesus Cristo responde para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus Cristo, sondando o coração de Pedro, pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus Cristo pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Pedro talvez se lembrou das 3 vezes que negou a Jesus, porque Pedro entristeceu seu coração. Pedro chegou para o Senhor Jesus Cristo e falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Jesus Cristo estava depositando nas mãos de Pedro a missão de conduzir os demais discípulos. Jesus estava conduzindo nas mãos de Pedro. Falou: a partir de agora, você será o líder entre eles. João era o discípulo amado, mas Pedro era o mais ousado. Pedro era aquele que procurava se aproximar, era aquele que procurava viver o sobrenatural do Senhor, era aquele que se procurava estar mais próximo. Aleluia. E a palavra do Senhor nos fala que, talvez ali quando Pedro fala para o Senhor Jesus Cristo que ele conhece o coração dele, o Senhor Jesus Cristo falou: agora toma a frente, assuma daqui para frente. Faça com que eles não desistam. Faça com que eles relembrem aquilo que viveram lá atrás. Faça com que eles daqui para frente sigam uma nova jornada, uma vida diferente perante a mim. Não desista por nada nessa vida. Não desista por causa das provações. Assim como eu tenho falado, há cerca de 3 meses atrás eu enfrentei uma grande provação. E quando eu perguntei para Deus o que precisava fazer, o que faltava, o Senhor falou: apenas me adore. Só isto. Eu não estava adorando o Senhor como Ele merecia. Eu não estava buscando como Ele merecia. E quando eu comecei a enxergar que verdadeiramente nós temos que nos colocar como adoradores na presença de Deus em primeiro lugar, acima de tudo, você é chamado como adorador. Acima de tudo, você é chamado para engrandecer o nome dEle. Estou passando por problemas, mas eu sou um adorador. Estou passando por dificuldades, mas Deus me chamou para ser adorador. Que vem as provações, mas Deus me chamou para ser adorador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Porque quando nós adoramos ainda na dificuldade, Deus move as mãos poderosas dele. Paulo e Silas, quando passavam por aquele problema, que eles foram chicoteados, presos, acorrentados, humilhados, eles tinham motivos para murmurar. Eles tinham motivos para falar: a partir de agora eu não sirvo mais esse Deus que eu servi até agora, porque eu não fiz nada e fui humilhado. Mas qual foi a posição desses 2 homens? Cantaram um hino de adoração, agradeceram o nome do Deus vivo que eles serviam. E a palavra do Senhor nos fala que Paulo e Silas, quando começaram a adorar ao Senhor, o cárcere, as portas, as prisões, as correntes, tudo aquilo caiu por terra. Houve um terremoto tão grande naquele lugar. O mover de Deus, é isso para eles chamaram a atenção do Senhor dos Exércitos, através de uma simples canção, de uma simples adoração, porque cantaram de todo o teu coração. Eles não olharam para os problemas que eles estavam enfrentando, eles não pensaram em desistir, como Pedro pensou em desistir. Mas eles permaneceram firmes. Eles adoraram o Senhor. E a palavra de Deus nos fala que todas as prisões foram abertas. Não foram só para eles. Olha o que Deus está nos falando nessa noite. Ainda que ao seu redor existam pessoas que estejam acorrentadas, presas em grilhões, em